João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. De novo, digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Daqui a pouco vai estar projetando ali, mas o título da nossa mensagem de hoje é o seguinte: a vida que é gerada na morte. A vida que é gerada na morte. E antes de entrar no texto, eu quero ler 3 frases para você, só para a gente dar uma introdução e uma reflexão, preparar nosso coração e nossa mente. O que a morte tem a ver com a vida, afinal, né? O que a morte ela tem a ver com a vida? E se você morresse hoje, que falta você faria? Que falta você faria para os teus? No teu contexto, no seu trabalho? Que falta você faria para nós aqui da igreja? Que falta você faria? E dentre tantas ocupações que a gente possa ter diariamente, o que realmente vale a pena o nosso esforço nessa vida? Qual é a vida que vale a pena ser vivida afinal? Que vida é essa que nós devemos nos esforçar para viver? E nesse pequeno versículo que eu digo aqui que é uma pequena parábola, Jesus, ele lembra aos seus discípulos que ele haveria de morrer, que a sua hora era chegada. Já estava próximo a Páscoa aqui. Ele haveria de morrer. E explicando isso, ele usa a imagem, né, o exemplo, a parábola da semente do grão de trigo, né? E o grão de trigo, ele fala o seguinte: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, isto é, se ele não for sepultado na terra como a figura da morte, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Dará muito fruto, né? Então a semente aqui, ela tem esse símbolo, né, daquilo que é sepultado, que morre. E a semente, se você ver uma semente, ela é basicamente quase que imprestável, né? A pequena semente, ela não faz muita diferença, ela não tem muito, né, objetivo quando ela não é plantada. Mas quando ela é plantada e ela pode, né, tem a possibilidade de virar uma grande árvore e então fazer total diferença a semente. É esse o versículo. E da mesma forma, como está escrito em Romanos 8:1, por exemplo, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Da mesma forma, a morte de Jesus, ela era necessária para nós, pecadores. Ela era necessária. Ele precisava morrer por nós. Não porque ele devia algo, mas ele precisava morrer para que nós pudéssemos ter vida. E esse é um exemplo da morte que gera vida. O próprio exemplo de Jesus. Mas a mensagem da morte, ela não é só uma mensagem de morrer, simplesmente, mas é uma mensagem de negar a si mesmo. É uma mensagem de se submeter a circunstâncias que pode te afligir para que outros possam ter vida. Essa é a mensagem de Jesus. E essa exigência que Jesus demonstra, ele faz para os seus seguidores. Se você abrir a sua Bíblia comigo aí em Marcos 8:34, se você puder abrir, eu acho que o nosso projeto ainda não está funcionando, mas já ele estará. Ele diz o seguinte, em Marcos 8:34, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, não permaneça do jeito que você está, você pode até vir do jeito que você está, mas não permaneça dessa forma. E Jesus fala, em outras palavras, que não será possível combinar um tipo de vida carnal, um tipo de vida que vive para si mesmo, com ser seguidor dele.
ele diz nesse versículo que isso não será possível. É necessário negar a si mesmo. É necessário negar a si mesmo. E Jesus, nos evangelhos, ele não inaugura esse chamado, ele não inaugura, isso não é algo novo. Por exemplo, se você vê lá em Gênesis 4, versículo 6 e versículo 7, logo depois que Deus ele aceita a oferta de Abel e não a oferta de Caim, Caim fica irado, né? E o Senhor alerta Caim, porque porque você está furioso, porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, deve dominá-lo. E dominar o pecado, dominar os desejos, requer negar a si mesmo, requer negar a si mesmo. Por exemplo, o povo que estava escravo no Egito, os israelitas que estavam escravos no Egito, assim que eles são libertos do Egito, com a mão poderosa de Deus, fazendo todos aqueles milagres, ainda no deserto, ali no deserto, Deus estabelece várias leis para o novo povo de Israel seguir. E a lei, é difícil seguir leis, né? Mandamentos. Eles colocam um limite em nós, em nossas vidas, né? Mas a lei ali, ela não serviria para estragar o barato da nova nação que estava surgindo. Muito pelo contrário, o ato de negar a si mesmo em prol de submeter uma lei preservaria a liberdade que eles acabaram de ganhar em Deus, saindo do Egito. Então, uma pequena reflexão sobre o que Jesus ele quer de seus seguidores. Isso não era apenas uma exigência para os seus discípulos. Jesus provou isso morrendo na cruz por nós, mas não só assim. Jesus viveu a sua vida inteira, nos seus 3 anos de ministério aqui na Terra, pelo menos que nós temos registro, morrendo para si mesmo. Ele viveu morrendo para si mesmo, o tempo inteiro negando em prol do outro, em prol da vontade do seu Pai. Alguns exemplos, por exemplo, João 10, 11, diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, dá a vida pelas ovelhas, e não só deu a vida morrendo pelas ovelhas, mas deu tempo às ovelhas, gastou tempo com as ovelhas, conversava com as ovelhas, cuidava das ovelhas, aconselhava as ovelhas. João 5,30, por exemplo, diz o seguinte: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus sendo Deus, ele não se igualou a Deus, ele se colocou em forma de homem e se submeteu. Ainda em Mateus 15, 24, diz o seguinte: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Então, essa preocupação com o outro, né? Eu não sei, mas se fosse nós, se fosse você, o que você faria com essa multidão? O que você faria, né? Eu não sei o que você faria, mas dá muito mais trabalho dar comida para uma multidão do que fazer uma oração por ela e mandá-los embora e no caminho, né? E não pensar nas possibilidades de desfalecimento dessa multidão, porque também isso dá trabalho. Mas Jesus, ele mostra isso. Ele mostra que ele viveu dessa forma. E muitos outros exemplos a gente poderia citar. Eu lembro, por exemplo, quando a gente estava falando aqui sobre João 4, né? João capítulo 4, da mulher samaritana, e logo depois que ele prega aos discípulos, ele estava ali há muito tempo já ensinando, e os discípulos chegam em Jesus e dizem o seguinte: mestre, você já está há muito tempo, né, ensinando, você não quer comer, você não está com fome? E ele responde: a minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus viveu desta forma. E a gente encontra isso também nos ensinos de Paulo aos casais, por exemplo. 1 Coríntios 7, versículo 4. Se você tem em sua Bíblia, acompanhe comigo. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Esse versículo, se fosse praticado pela maioria de nós, casais, ele salvaria o nosso casamento assim, de forma milagrosa. De forma milagrosa, né? Em outras palavras, o desejo da mulher não deve ser para ela mesma, deve ser para o seu marido. E de outra forma também, do marido não deve ser para ele mesmo, deve ser para sua esposa. Deve ser para sua esposa. E com isso, Jesus, ele nos deixa um ensinamento magnífico, um grande ensinamento. Que a vida que realmente vale a pena ser vivida não é a vida que se vive para si mesmo. Não é viver pensando em si mesmo, olhando para si mesmo, para a própria vida. Mas é a vida que é dedicada para o outro. Primeiro a Deus e depois ao próximo. Essa é a vida que faz sentido. Essa é a vida que dá para enxergar propósito. Foi assim que o nosso mestre viveu. Constantemente. E nós costumamos pensar, por exemplo, que o dinheiro ele é muito importante. Ele é muito importante o dinheiro. E nós o acumulamos muitas vezes. Mas basta alguém importante ficar doente, que o nosso dinheiro vai em meses, em semanas, em dias, em horas. Não é verdade, sim ou não? Porque o que é importante? Pensa numa mãe, por exemplo, com um bebê recém-nascido, aqui na igreja a gente tem algumas, né, que fica a madrugada acordada para dar mamar ao seu neném, para cuidar do seu neném. Certamente essa mãe, ela gosta muito de dormir. Ela ama o sono, sim ou não, mamãe? Mas mais importante para ela, com certeza, é o bem-estar da criança. É o bem-estar da criança. Porque a vida que realmente vale a pena ser vivida não é a vida que vive para si mesmo. Não é viver para si mesmo. Né? Vocês são cristãos. E muitos de vocês servem na igreja, em algum ministério. E quantas vezes você já deve ter ouvido, né? Nossa, você trabalha a semana toda. Você que é professor, você dá aula a semana toda. Você vai dar aula na igreja ainda. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem entender. Porque a vida que vale a pena não é viver para si mesmo, mas para o outro. E é o chamado de Cristo que ecoa nos nossos corações. Então, com isso também, a gente percebe que o ato de negar a si mesmo, que Jesus, ele exige de todos os seus seguidores, é uma exigência. Ele está estreitamente ligado com aquilo que a gente chama de amor, com o ato de amar, né? E eu não quero ficar fazendo várias frases aqui, mas é só para a gente refletir. E o que seria esse amor? E o que é o amor? Né? É muito difícil definir o que é o amor. É muito difícil. Eu acho que se fosse para a gente definir o que é o amor, a gente deveria falar que Deus é amor. Né? Que Deus é amor. Mas Deus não é só amor. Deus também é justiça. Deus também é misericórdia. Mas tem um escritor que eu gosto muito, que é o Agostinho, um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, que ele tem uma frase que nos faz pensar um pouquinho sobre o amor e sobre negar a si mesmo. Ele diz o seguinte: amar é não pensar em si mesmo. Amar é não pensar em si mesmo. Pensa o seguinte, imagina você, né, uma pessoa que dá um presente de aniversário para alguém, já pensando que essa pessoa vai também dar um presente para ela quando for o aniversário dela, né? Eu sei que muitas pessoas fazem isso, eu sei que muitos de vocês fazem isso, tá, gente? Mas é brincadeira. Mas isso é no mínimo estranho. Ou pensa, por exemplo, um pai que investe na educação do seu filho, dá uma boa educação, paga uma boa escola, saúde também, paga um bom plano de saúde, cursos, capacita o menino ou a menina,
pensando o seguinte: mais tarde meu filho vai enriquecer e vai me retribuir. Eu sei que muitas pessoas fazem isso também, mas esse amor, ele é no mínimo questionável, sim ou não? Esse amor, ele é no mínimo questionável. Por quê? Porque amar é não pensar em si mesmo. Você consegue imaginar Jesus lavando os pés dos discípulos e pretendendo receber algo em troca com isso? E pensa, se você conhece alguém que tem chulé, por exemplo, esse alguém nem se compara com os pés da época de Jesus, nem se compara. O chão não era asfaltado, nós não tínhamos os tênis confortáveis e fechado como os de hoje. Jesus não almejava nada, Jesus ele só queria servi-los, cuidar dessas pessoas, cuidar dos seus discípulos. E o texto diz o seguinte, o texto diz, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Ele continuará só, o mesmo texto, pequeno texto aí que a gente está lendo. Isso me traz uma reflexão, que a pessoa que não dá frutos, ela praticamente ela só existe. Ela só existe. Esse tripé aqui, ele existe na nossa frente. Essa cadeira aqui, ela existe. Mas a gente facilmente substitui esses materiais. Eles não têm vida. Eles não fazem a diferença na nossa vida tanto assim. Tanto assim. A pessoa que vive para si mesmo, a pessoa que usa os seus recursos, o seu trabalho, as suas habilidades, somente para si mesmo, que vive para si mesmo, que não consegue expandir para o outro, essa pessoa só existe, ela não faz a diferença na vida das pessoas. E se ela não morrer, ela continuará assim, continuará só nesse sentido, não fará diferença alguma. Passará dessa vida para outra sem deixar uma marca, sem deixar um rastro. E é por isso que eu fiz as perguntas no início, antes de entrar no texto. Mas, se ela for capaz de morrer, se ela for levada a negar a si mesmo, então essa pessoa dará frutos. Essa pessoa fará diferença na vida de outros, por exemplo. Quem não pensa em si mesmo é capaz de amar. É capaz, por exemplo, de saciar um sedento. É capaz de deixar de olhar a sua fartura e matar a fome de um faminto. Quem não pensa somente em si mesmo é capaz de sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Quem não pensa somente em si mesmo é capaz de deixar o orgulho de lado, o seu eu de lado, e liberar o perdão para alguém, ou de pedir o perdão para alguém, e de restaurar um casamento, de restaurar uma amizade. Quem não pensa somente em si mesmo é capaz de fazer isso, é capaz de fazer isso. Né? Você pensa, por exemplo, uma tarde ensolarada como as que nós estamos vivendo, terrível, para quem não gosta de muito de sol, como eu, por exemplo, apesar de eu ser surfista, eu não gosto muito dessa temperatura, né? Eu sei que as praias estão cheias, as pessoas gostam, mas eu não curto muito. Mas pensa que a gente vai fazer um passeio, de repente, né, numa praia deserta, ou aqui em Quitanduva, e lá, sei lá, acaba que a gente perde as nossas garrafas de água, nossas comidas, né? E a gente tem que ficar lá por algum motivo. Então, alguma pessoa de espírito aventureiro, por exemplo, como o seu Valtinho aqui, seu Valtinho tem a ideia de entrar na mata ali com o seu facão e procurar alguma coisa para comer, né? E acha, né? Porque quem procura acha, né, Walter? Acha dois cocos para os mais saudáveis, para os que não são, 2 Coca-Colas, né? E se fosse a galera de Jesus, o que faria? Voltaria para o acampamento, dividiria com todo mundo, sim ou não? E multiplicaria, né? Quem compartilha, quem divide, multiplica. Mas se fosse a galera de vocês, por exemplo, o que faria? Certamente dividiria também, claro, né, gente? Claro. Mas o que eu estou falando é que quem é capaz de não pensar em si mesmo é capaz de dar significado não só para a sua própria vida, mas para a vida de outros.
É capaz de transformar a realidade. É capaz de transformar a realidade. Isso é bíblico, gente. Isso é o que Jesus fez. Isso foi o que os discípulos de Jesus fizeram. Eu queria compartilhar com vocês uma história que me marca muito, que é a história de um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot. Um americano que era muito habilidoso, diz a história que tinha uma oratória incrível, estudou teologia, estava pronto para ser um pastor de êxito nos Estados Unidos. Essa altura já recebera convites de várias igrejas para pastorear, mas ele não quis fazer isso. Ele tinha no coração evangelizar os índios na selva equatoriana. Então ele se preparou para isso. Ele estudou o grego original da Bíblia, ele traduziu os textos originais para línguas dos indígenas, ele se preparou para isso. Se juntou com outros missionários, pegou desses aviões de passeios antigos que a gente vê em filme, sobrevoava a região, diz a história que ele sobrevoou a região por mais ou menos 4 meses. Jogava presentes para os indígenas, começou a se aproximar cada vez mais, jogava presente, jogava fotos dos missionários para ir se familiarizando. Os índios na selva equatoriana, eles eram conhecidos por ser canibais, por ser super ignorantes, no sentido de brutos mesmo, selvagens. E certo dia, ele e os seus amigos missionários, eles desceram lá. Eles desceram na praia e conversou com alguns índios ali, trocaram presentes. Esses índios também trouxeram presentes para ele e ele foi embora. E vendo que o laço começou a se estreitar, que o caminho já estava mais pavimentado, eles voltaram, dessa vez, eles voltaram com a ideia de ficar mais próximos dos índios, de ir até a aldeia e realmente pregar o evangelho para esses índios. O Jim Elliot já era casado com Elizabeth, já tinha uma filha pequena, então eles foram para lá, e quando eles chegaram na praia, os índios, um grupo grande de índios, assassinaram ele e os seus amigos. Sem tempo de se defender, eles foram brutalmente assassinados. História triste, não? Incrível, história incrível de coragem, mas triste também. Mas a história não para por aí. Elizabeth e as esposas dos seus amigos fica sabendo disso, contata as Forças Armadas equatorianas. Então, as Forças Armadas conseguem chegar no local e encontra os corpos totalmente mutilados, com os machados e as flechas. Ela continua se preparando e agora ela se junta com suas amigas, esse grupo de mulheres, liderado por Elizabeth Elliot. Elas fazem a mesma viagem missionária, mas dessa vez elas são bem-sucedidas. Elas chegam na selva equatoriana, elas evangelizam os índios daquela região. Aqueles índios, eles se convertem. O homem que assassinou Jim Elliot, ele vira o pastor daquela tribo, e mais tarde, esse pastor, que era o índio que assassinou Jim Elliot, batiza a filha de Jim Elliot no mesmo rio que Jim Elliot foi assassinado. Essa história é muito comovente, realmente, ela é impressionante, na verdade. Mas ela mostra como que alguém, quando é capaz de não olhar para a sua própria dor simplesmente, de não olhar só para si mesmo, é capaz de fazer uma grande diferença, é capaz de gerar vida em outros. E a gente não julgaria se essas mulheres ficassem com muita raiva desses índios, obviamente. Mas muitas vezes a gente tem essa capacidade, a gente tem essa opção de olhar para a nossa própria dor
de olhar para a nossa própria falta, ou, ou de dar um pouquinho mais de nós para fazer a diferença na vida de alguém. Mas você pode pensar, mas, eu sou pobre, né? Eu não tenho muita coisa para oferecer para alguém. João Calvino tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém de alguma forma. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Nas viagens missionárias de Paulo, quando Paulo ele agradecia as ofertas, as igrejas que eram mais generosas não eram as igrejas mais ricas, eram as igrejas mais pobres. Porque isso não tem a ver com recurso, isso tem a ver com coração. Tem a ver com coração. Esse é o texto. E eu queria, em cima disso, fazer algumas aplicações para nós. Eu acho que não será possível viver de tal forma, viver com tal mentalidade, se nossas mentes não forem transformadas. Não forem transformadas. Porque é um buraco, é uma distância muito grande de uma realidade das outras realidades. Das outras realidades. Quero ler com vocês Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por enquanto, só até aí, pode deixar nessa tela. Portanto, meus irmãos, em outras palavras, o Paulo está falando o seguinte: meus irmãos, pelo amor de Deus, entendam isso. Pelo amor de Deus, entendam isso. É dessa forma que vocês devem se apresentar a Deus, como sacrifício vivo. Pelo amor de Deus, entendam isso. E sacrifício, o que é sacrifício, meus irmãos? Sacrifício, o que é sacrifício? É algo morto, sim ou não? Sacrifício é algo morto. Então é dessa forma que nós devemos nos apresentar a Deus, como mortos para esse mundo, mortos para nós mesmos. Mas não só morto, mas consciente, santo, separado de uma forma especial e agradável a Deus. Este é o culto racional. Este é o culto racional. Este é o verdadeiro culto que Deus espera. É muito importante que nós estejamos aqui domingo após domingo, terça após terça, quinta após quinta, e se possível que a gente se reúna de vez em quando aí com a família, se juntem. Mas tem uma coisa que a igreja não faz por você, que você precisa tomar essa atitude. É se colocar diante de Deus e dizer: Deus, a minha vida está aqui, tome a minha vida, transforme a minha vida. Isso é você e Deus. É eu e Deus. Eu e Deus. E não se amolde ao padrão deste mundo. Não se acostume a viver dessa forma. O mundo, ele vai ser sempre assim. Ele sempre foi assim. Ele é egoísta. Ele vive para si mesmo. Mas não se amoldem. Não se acostumem com isso. Vocês são diferentes. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse versículo, ele nos mostra por que muitas vezes, mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente reconhecendo Jesus como Salvador, a gente não consegue ter uma vida transformada. A gente não consegue ter uma vida transformada. A gente não consegue experimentar uma vida boa que Cristo promete. Porque Cristo ele não promete uma vidinha para você. Cristo ele promete vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida, mas não qualquer vida, uma vida abundante, uma vida com propósito, com significado. E por que muitas vezes a gente não experimenta isso? Porque a gente não se entrega. Porque a gente ama muito mais a nossa vida do que a que Deus prometeu para você, do que a vida que Deus prometeu para nós. Então, que a gente possa, que isso possa ser uma atitude nossa nesta noite, se isso não aconteceu. E que se isso já aconteceu, vale a pena lembrar. Vale a pena lembrar.
Outra coisa que é importante a gente pensar, quando a gente pensa em negar a si mesmo, para que a gente possa cumprir esse propósito, essa exigência, é olhar para o resultado do ato de negar a si mesmo. É enxergar o que isso vai gerar. O que isso vai gerar. Jesus disse: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Atrairei todos a mim. Jesus sabia, desde do momento que ele esteve nesta terra, que o seu destino, a sua missão era a cruz. Jesus sabia disso. E Jesus lembrava os seus discípulos quase que semanalmente ali. Eles não aceitavam muito essa ideia. Por exemplo, nesse momento que Jesus ele fala que ele vai morrer e que isso era necessário para que houvesse vida, há algum tempo atrás, há poucos dias atrás, ele acabara de ressuscitar Lázaro. Lázaro estava morto 3 dias. Né? Lázaro já fedia, diz o texto bíblico. E Jesus ressuscita Lázaro. Agora você imagina os discípulos ouvindo de Jesus que ele iria morrer. Era difícil para os discípulos, entender isso. Mas Jesus, ele não sabia somente que ele ia morrer. Jesus, ele sabia o porquê que ele ia morrer. Jesus sabia que aquilo era necessário para gerar vidas. Para gerar vidas. E eu quero ler um texto também com vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo... A gente vai ler alguns trechos desse capítulo, mas o primeiro versículo é o versículo 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Versículo 8 a 12. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Versículo 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora estejamos exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, que são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mas o que não se vê é eterno. E essa era a forma que os discípulos, os apóstolos, eles viviam. Os apóstolos, eles tinham algo em mente muito fixo, muito firmado. Eles sabiam que eles iam morrer dessa vida e eles iam viver eternamente ao lado de Jesus. Eles sabiam isso e eles viviam como se soubesse de fato isso. Muitas vezes nós vivemos e nós queremos nos eternizar nessa vida. Então nós perdemos o foco. Então nós passamos a dar mais valor às coisas do que pessoas. Nós damos mais valor à aparência do que à verdade. Nós damos mais valor a tudo. E Deus muitas vezes fica de lado. Muitas vezes fica de lado. E eu queria desafiar você nessa noite, de verdade. Como eu me desafiei. Geralmente, no começo do ano, a gente tem aquela... Eu sempre tento fugir disso, mas parece que é impossível, né? Você faz um balanço da sua vida no final do ano para o começo do ano. Eu não gosto disso, eu não gosto dessas coisas. Né? Eu acho que a gente tem que cumprir as coisas mesmo, mas
Eu não sei se a gente é envolvido pela mídia, envolvido pela influência dos amigos que estão sempre fazendo, né, esse balanço, mas é impossível não ter essa reflexão, pelo menos comigo. A Tainá me perguntou, por exemplo, no final do ano, amor, você já fez a tua listinha do que você vai cumprir no próximo ano? Né? Aí eu falei, olha, eu não tenho nem agenda, eu tenho até dificuldade de anotar as coisas. Né? Eu sei que muitos homens são assim, né? As mulheres, geralmente, elas gostam de anotar tudo e tudo mais. Aquilo mais me atrapalha do que me ajuda, pelo menos é comigo assim. Mas eu falei para ela, eu falei assim, é o seguinte, Tainá, mas Deus falou algo comigo. Deus falou algo comigo. Eu quero ser um pai melhor. Esse ano, eu quero ser um pai melhor. Eu acho que eu falhei como pai esse ano. Eu quero cumprir melhor a vida de devoção na nossa família, na nossa casa. Fazer os cultos semanais, pegar a criança para ler a Bíblia, corrigi-la com amor. Eu quero também ser o melhor marido para você. Eu quero ser o melhor marido. Eu sou tímido, eu tenho dificuldade de falar essas coisas. Mas eu quero ser o melhor marido, eu quero ser um marido melhor. E é sempre um desafio, né? E eu acho que se isso não estiver na sua lista, deve estar, deveria estar. Negar a si mesmo em prol de outros, seja a sua família, seja aqueles que precisarem, deve ser um dos itens principais da sua lista, porque foi assim que Jesus viveu, foi assim que Jesus deu o exemplo a nós. Então, se você quiser essa reflexão que Deus falou comigo, eu compartilho com você e se desafie esse ano. Se desafie a doar mais. Desafie a doar mais. A doar mais financeiramente, a doar mais do teu tempo, a doar mais do seu conhecimento. Se desafie esse ano. Se desafie a isso. E talvez também você ainda não tenha experimentado algo que é imprescindível para você poder praticar dessa forma, que é o amor de Jesus. É o amor de Jesus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós temos essa vontade que outras pessoas conheçam Jesus porque nós fomos achados pelo próprio Jesus primeiro. Então isso precisa acontecer dentro de nós. Essa transformação, isso que a gente espera do outro, precisa acontecer dentro de nós. E esse é o segundo desafio que eu quero deixar para a igreja. Eu já quero chamar os músicos. Eu sei que a mensagem foi bem breve. Era só apenas um versículo. Mas eu creio que Deus falou com você nesta noite. Eu creio que você foi desafiado nesta noite. Apesar de eu ter colocado várias frasezinhas de efeito, essa é uma mensagem prática. Essa é uma mensagem que você precisa dar uma resposta hoje para Deus. Se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. E siga-me. De outra forma, não venha. Não venha. Não venha porque a religiosidade vai tornar a sua vida ainda mais difícil. A religiosidade vai tornar a sua vida ainda mais enfadonha, chata. Mas se você permitir que eu entre na sua vida e transforme, se você escolher a minha vida, Deus está dizendo, ao invés da sua, você vai experimentar aquilo que Romanos diz, Romanos 12, uma vida, uma perfeita, agradável vontade de Deus. É assim que você vai olhar para Deus. Como um Deus bom, como o Isaac cantou aqui no começo. Esse Deus bom, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Esse Deus bom quer te alcançar nesta noite. Você pode convidar nesta noite Ele para entrar no seu coração, para transformar a sua vida, para transformar a sua mente, para mudar de fato aí a rota da sua vida. Talvez você esteja vivendo em um momento da sua vida que você não tem visto muito significado, sentido. Você não vê muito propósito na sua existência. E talvez essa seja a noite de você mudar a rota. De você mudar a rota. O Jim Elliot, ele tinha uma frase que eu não anotei, infelizmente eu não anotei, eu queria falar do jeito que ficou muito famosa, mas é mais ou menos o seguinte: entregar aquilo que pode ser perdido para ganhar aquilo que não pode ser perdido não é tolice.
Não é tolice. Essas coisas passarão. A riqueza, a estética, essas coisas ficarão. E a morte está aí para nos lembrar disso. É importante. Ela é pedagógica para nós nesse sentido. Mas a vida com Jesus é eterna. A vida com Jesus é eterna. As promessas de Jesus são eternas para você. São eternas. Você não se arrependerá. Haverá sacrifício? Sim, haverá sacrifício. Haverá dificuldade? Sim, haverá muita dificuldade. Mas em todas elas você sairá vitorioso. Tem uma coisa que o cristão tem vantagem. Geralmente no trabalho, o cristão não tem muita vantagem. Porque quantas vezes o seu emprego foi ameaçado porque o seu chefe pediu para você contar uma mentira e você se recusou? Não é verdade? Mas nós já vivemos nessa vida sabendo do nosso futuro. Nós vivemos o presente sabendo o que acontecerá após a nossa morte. Isso deve ser uma vantagem para você. Você deve viver sem medo dessa forma, sabendo que Deus te sustenta na sua mão, te sustenta na sua mão, e que no final das contas, você não depende de nada a não ser do próprio Deus, a não ser do próprio Deus. E eu queria te convidar a orar. A orar, eu gostaria que você não acompanhasse a minha oração. Eu gostaria que você orasse mesmo. Que você colocasse o seu coração diante de Deus, colocasse esse desafio diante de Deus e clamasse para que Ele se apresente dessa forma para você. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por nós. O Senhor não só se entregou por nós naquela cruz para que nós tivéssemos vida, mas o Senhor viveu morrendo dia após dia para que nós tivéssemos vida. E para que os teus exemplos de como nós deveríamos viver pudessem ser expostos para nós, para que a gente pudesse olhar e se espelhar em Ti, Senhor. Obrigado porque ao longo da história, Pai, o Senhor chamou homens e mulheres a viver dessa forma, gerando fruto, gerando mais discípulos, traduzindo a Tua palavra como nós a temos hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste uma vida que é infinitamente melhor e maior do que a que nós temos em nós mesmos. Obrigado porque o Senhor nos deste uma vida com esperança, ó Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixou morrer em nossos pecados. Ó Senhor, eu clamo para que a Tua vida seja em nós. Eu clamo, Senhor, para que nesta noite, pessoas que estão aqui e pessoas que vão ouvir essa mensagem possam nascer de novo, Pai. Possam ser restaurados, Senhor. Possam ouvir a Tua voz, Pai, de verdade. Não só ler mais o texto que foi escrito há tanto tempo atrás, mas ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir a Tua voz chamando a cada um dos Seus discípulos, de cada um dos Seus seguidores, para uma vida nova. Senhor, eu te peço também que o Senhor fortaleça a Tua igreja, Senhor. Nos fortaleça nesse caminho estreito, que é seguir a Ti. Nos fortaleça nesse propósito, que é olhar para Ti e viver como o Senhor, negando a si mesmo, dia após dia, renunciando os desejos da carne, renunciando os desejos, Senhor, renunciando os prazeres dessa vida, para que mais vida ainda seja gerada através de nós, Pai. Para que a Tua igreja, a Capela do Calvário, seja conhecida como uma igreja viva, que pratica a Tua palavra. Não só como uma igreja que conhece os textos, que é capaz de produzir um estudo bíblico, mas que é capaz de viver, Pai. Que é capaz de olhar para o próximo e se compadecer do mesmo. Que é capaz de compartilhar aquilo que tem, que é capaz de
gastar tempo com as pessoas, que é capaz de amar a sua família, que os maridos sejam capazes de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que as esposas sejam capazes de respeitar o seu marido como a igreja respeita a Cristo, ó Pai. Que os filhos caminhem na obediência dos seus pais, que o ato de negar a si mesmo, Senhor, de sacrificar-se, seja uma marca da tua igreja. Não nos deixe, Senhor, caminhar em um caminho torto, desleixado. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus.